e você sente a necessidade de expressar, você nunca faz. Porque você não dá um soco no mundo publicamente. Que eu acho algo para ser admirado e eu aprendi na verdade muito de tudo o que você disse lá. Sobre não sentir a necessidade de... Como soco de volta no mundo, é preciso treinamento sim. Como se fosse preciso treinamento real. Na verdade, eu estava lendo recentemente sobre o corvo, e eu pensei que era como uma grande metáfora para a vida. Então corvos como um animal altamente inteligente. Extraordinariamente, então em alguns casos. Mas pode ficar agressivo e territorial, e é um dos únicos animais que realmente atacará. Uma águia, como um corvo vai apenas. Às vezes porque está sendo territorial. E outras vezes por diversão. E o corvo vai realmente gostar de mob a águia. E vai pousar de costas e vai começar a bicar. E a resposta da águia a isso, que naturalmente, a águia é muitas vezes maior que o corvo. Não é gostar de torcer e virar e derrubar o corvo ou defender-se e depois ir para o ataque, é só para voar. E voa enquanto o corvo continua a gostar. Apenas bicar suas costas, voa para cima e para cima. E o corvo não foi construído para voar em alta altitude. Então em um certo ponto quando a águia voa, não gastando energia no contra-ataque, o corvo simplesmente caiu. Não pode sustentar a altitude. Então eu meio que amamos essa analogia para a vida. Porque você tem uma escolha, você sabe que pode se virar. Você pode revidar, provavelmente a águia venceria. Ou você pode apenas saber, jogue o jogo em seus próprios termos. E eu penso nisso às vezes, e eu pensei que era como uma metáfora brilhante para lidar com o ruído. E você treinou esse músculo com certeza. Então houve um tempo em que você se importava. Com certeza, porque houve um tempo em que eu estava confuso. Eu estou bem, mas eu nem fiz isso. Como que você está falando? Como se eu nem soubesse o que você é. E então há uma sensação de bem. Isso é injusto como se fosse um ataque injusto. E então você percebe que muito disso é injusto. Especialmente na política como. É como um esporte de equipe e as pessoas atacam. Você sabe, e as pessoas também você sabe. Colocá-lo em um pedestal, e você simplesmente não pode se distrair com qualquer um. Você só tem que ser você mesmo e você tem que voar, deixe os corvos caírem em E é isso que é tudo que você pode fazer. Muito diferente do seu pai. Agora ouça, eu te conheço, você sabe. Você ama seu pai profundamente e eu observei você, em todas as entrevistas que você já fez, para falar com esse amor e tem exatamente zero desejo de, para fazer qualquer pergunta, ou perguntar qualquer coisa que vai tentar criar uma cunha, ou fazer você dizer algo que, eu acho que você sabe não é justo. Mas o que eu acho interessante é que como você faz o seu caminho no mundo e gosta, tornar-se sua própria pessoa sim, quando você tem esse ruído derivado, que está tentando definir você, através de coisas que você nunca fez. Sim, e eu acho isso fascinante. Como e a vida claramente fez de você um estoico, por isso mesmo porque você tem que lidar com... Eu acho que até certo ponto. Sendo caracterizado de uma certa maneira, por ações que você mesmo não tomou. Então é preciso se tornar um estoico. Ou então como alguém poderia sobreviver, como todos nós negociamos. Eu acho que em níveis microscópicos como injustiça do olho do furacão sim. Eu acho, mas como eu às vezes gosto. Sinto muita gratidão por isso porque eu acho que às vezes você mantém. Continue aprendendo uma lição até aprender. E eu acho, como alguém que sempre quis paz e harmonia. E acho que precisava gostar. Talvez tenha levado esse nível de intensidade para ficar bem. Você sabe como paz e harmonia. Dentro do contexto que eu posso ajudar a facilitar. Você sabe que eu não posso controlar algo tanto maior do que isso. Então às vezes talvez esse fosse o meu remédio. Você sabe que você foi à terapia, não na minha infância, hein? Na verdade, como um adulto eu tenho muito amigos que são inacreditáveis. Ou professores, terapeutas e eu tenho uma mentalidade muito orientada para o crescimento. Como você provavelmente pode dizer como? Estou sempre procurando aprender sobre mim e sobre o mundo e Então eles forneceram uma perspectiva inacreditável para mim. Ao longo dos anos eu perguntei isso porque eu imagino que há muitas pessoas assistindo agora que lutam com suas próprias lutas. Sim, semelhante a isso, lidar com o mundo exterior ou... Eu acho que a terapia pode ser incrível. Acho que você tem que ter o terapeuta certo.
E alguém que te ajuda a meio que processo e seguir em frente. Eu não acho que é saudável demorar muito. Como eu acho que você tem que seguir em frente. Quando você decidiu começar a ver um terapeuta? Na minha idade adulta como um adulto. E foi mais como outra ferramenta para mim. Da mesma forma que eu medito, você sabe que eu vejo isso como uma oportunidade de gostar. Para fazer um inventário interno, havia um catalisador. Muitas vezes há um catalisador quando eu entrevisto pessoas. Algo aconteceu, eles perceberam que precisavam de mais ferramentas. Você sabe que eu acho alguns dos desafios em torno de a saúde de Jared. Acabei de sair de Washington. Nossa vida estava em fluxo. Jared foi diagnosticado com câncer de tireoide pela segunda vez. E então minha mãe faleceu e eu queria ter certeza de que eu sou muito bom em gostar, sendo duro. E eu sou muito bom em compartimentar. Então foi mais como um cheque comigo mesmo. Que eu também estava demorando para gostar. Você sabe como olhar para dentro e como me nutrir, então não foi. Não era particularmente formal mas era mais você sabe. E eu acho que quando você pode falar com pessoas em quem confia, que são bem informados e apenas certifique-se de que você está. Como tirar um tempo para gostar? Realmente curar e não apenas seguir em frente. Você me parece alguém que passou muito tempo sendo duro do lado de fora. Porque eu sou duro e super macio ao mesmo tempo. Não, mas eu vejo isso. Mas eu vejo isso, mas eu meio que. Mas é assim que você sabe. Eu tenho que gostar, me assistir de. Porque minha vida sempre teve tanta intensidade. Como eu posso gostar de passar pelas coisas? Como eu às vezes tenho que me puxar de volta e dizer, como processo porque. Eu não acredito que você já colocou algo em uma caixa. Eu acho que aquela coisa que você está escondendo de si mesmo está com você toda vez que você toma uma decisão ruim. E como dirigir o ônibus você sabe. Como se você não estivesse totalmente consciente disso. Mas é como se houvesse, então é melhor você desempacotar e o mais próximo possível do tempo real. Eu acho que o melhor sim no seu contexto, eu imagino também, você não pode simplesmente descarregar, como a pessoa média faz em todos os contextos como sim. Porque há consequências para isso, se é confiar nas pessoas, se é a mídia tentando conseguir algo sobre você. O que você sabe, quem quer que seja, então. E então você sabe, você está em uma família onde você sabe que é importante manter uma cara séria. Especialmente em público muito. E eu estava assistindo a filmagem de Sim. As pessoas pensam que eu sou como. Tenho uma espécie de olhar estoico em público. Eu sou muito sim, mas eu não passei tempo com você nos bastidores. Você tem esse tipo de um pouco de dicotomia no sentido de que você está. Há um verdadeiro como puro, macio. Alma empática e então parece-me que a vida é exigida para a sobrevivência. No contexto em que você esteve, que você coloca uma máscara na frente disso, para manter uma cara séria e um comportamento duro, e não socar de volta e suprimir isso em certos contextos porque, francamente, você meio que tem que. Se você está no lugar que você teve que preencher. E o que eu acho que se pode manter isso? Que mascaram aquele exterior duro por muito tempo, sim ao ponto que bem. Eu acho que você realmente vê isso com muitos políticos. Eles se sentem inautênticos porque são. Você sabe que eles experimentaram tanto que eles nunca permitem que a máscara escorregue, sim eu acho. Uma das coisas que torna meu pai tão único é como ele é tão autêntico, em um mundo onde tão poucas pessoas são como. Nessa profissão naquele reino. E eles são quase como você olha para ele, eles se sentem como robôs. A maneira como eles falam, a maneira como eles interagem. A maneira como eles se envolvem muitas vezes. Você vê que quando você está com eles um a um como você faz. Como parece em um debate em um aparelho de televisão. Então eu acho que há um equilíbrio. Como segunda não acho que você precisa ser. Como o seu é o mais vulnerável em público, como por quê? Como que eu acho que você quer ser autêntico? Mas eu acho que você deveria. Como se você tivesse que guardar coisas sobre si mesmo. Sobre sua família e eu acho que é como saudável. E bom, e eu acho que há uma parte de mim que é como. Nunca houve como não há espaço para erros. Você sabe como mesmo quando criança. Como crescer aos olhos do público. Eu estava sempre nervoso em fazer algo, envergonhando meus pais. E então política você tem que ser perfeito. E qualquer deslize é completamente armado contra você. Então você se torna muito cuidadoso publicamente.
Eu acho que o erro, embora, é que as pessoas ficam confusas. E eles perdem o senso de si mesmos. E eles trazem isso para seus relacionamentos. Como fora de o palco público e eu acho isso realmente lamentável. Você mencionou um dos momentos sem gato para você. Procurando algum tipo de suporte mais profissional. Foi a morte de sua mãe, 2022. Outra linda foto de seu cabelo maravilhoso também. Tente não chorar de novo, está tudo bem. Ela é extraordinária, ela era extraordinária. Ela viveu uma boa vida embora. Você sabe que eu digo a mim mesmo com minha mãe. Ela realmente viveu, ela se divertiu, Então ela me ensinou muito sobre como. Você conhece a presença de que falo, assim como. Trazendo intenção para o que você faz. Trazendo desculpe, Ela era muito ela mesma e ela estava muito alegre. E ela adorava dançar e adorava brincar. E então, ela viveu uma vida boa. É uma maneira incrivelmente trágica de perder um pai. É repentino e inesperado quando eles têm certeza. Forte quero dizer, diz muito que sua avó, que é a mãe dela, ainda vivo. Quase 100 anos e ela perdeu a vida aos 72. Caindo da escada em seu apartamento, a propósito. Eu disse que minha avó tinha 98 anos. Ela tem 99, uau, ok, tão louco. É incrível, sim, não, é muito desafiador. Você sabe que o luto é apenas perder um pai como bate diferente, você sabe. Especialmente inesperadamente. Especialmente meio que pós-cobiçado. Qual? Como meio que roubou tantos de nós de tantos anos, você conhece alguns? Para algumas pessoas eles meio que se abrigaram juntos. E realmente criou conexão entre gerações. E você sabe, infelizmente eu estava. Ela estava em Nova York e eu estava em Washington. Então, havia distância lá apenas geograficamente. Mas você sabe que eu realmente gosto, eu estava te dizendo antes. Nós realmente mantemos sua memória viva. Como se eu realmente tivesse tido tempo para pensar nela. Não através dos olhos da criança. Que idolatrava totalmente. Mas através dos olhos de um adulto que a viu claramente. Seus pontos fortes, seus desafios e como eu penso sobre. Como meu papel como pai de meus próprios filhos. É meio que ficar de guarda contra, gosto de. Para ter certeza de que eles estão expostos a todos os elementos dela. Que foram incríveis. E compartilhar as histórias e lembrá-los e também gostar de. Como uma leoa e se proteger contra a passagem de você sabe desafios que ela teve. E lutas e então eu tentei fazer isso com minha própria família. Você lamentou corretamente, sim, porque você está muito ocupado. Eu acho que não é, eu acho que é super importante. E isso é parte da razão, eu realmente fiquei introspectivo. Eu acho que onde quer que haja desconforto, é para onde você tem que ir, e você sabe. Eu falava dela e começava a chorar. Assim como eu ainda estou fazendo. Mas de uma maneira diferente. Você sabe como eu estava evitando por um momento. Um momento muito curto porque reconheci em mim mesmo. Como o desconforto e como você tem que gostar de desbloquear isso. E você tem que realmente arranjar tempo para pensar sobre. E falar sobre e processar. No lado comercial das coisas. Você começou em 2023. Acredito que aos 41 anos. Você cofundou a Planet Harvest com um de seus amigos. Melissa Rey comum inspirado por suas experiências. Criando os agricultores do USDA para as famílias. Programa Food Box durante a COVID-19. Quando eu olho para tudo que você faz, você sabe que você está fazendo este projeto incrível na Albânia. Para desenvolver a terra lá. Você está investindo em empresas de tecnologia. Você tem esse projeto Planet Harvest. Que é incrível e então você sabe uma família que, você sabe. Você fala sobre ficar de guarda na frente deles. E assim por diante e assim por diante. Como você equilibra todas essas coisas, como alguém equilibra? Você não gosta de equilíbrio, é evasivo. Como eu penso em equilíbrio é como uma escala. Vai afastar a gripe do seu filho de desequilíbrio completo, certo? Onde você recebe a ligação da enfermeira da escola? E seu filho tem que voltar para casa inesperadamente ou como um obstáculo em um projeto em que você está trabalhando você sabe que não pode. Lutar pelo equilíbrio não é. Como uma busca prática, eu acho. O que eu me esforço para é viver uma vida que se alinha com minhas prioridades. E ter mais dias do que não, que eu sinto que fiz exatamente isso. E eu acho que se você acertar,
Na maioria das vezes, você está indo muito bem. Porque o equilíbrio não funciona. É como se nossas vidas fossem muito agitadas. E há muito fora do nosso controle para manter esse equilíbrio. Estou tão curioso para saber onde você. Você sabe, eu sei que você leu muito estoicismo. E você lê muitos livros. E você já fez terapia, mas você sabe que você lida com muitas empresas investindo. Os projetos imobiliários, todas as coisas da família. O ruído mais amplo, sim, e você realmente. Muito do que eu aprendi sobre você é que você realmente conseguiu se concentrar em si mesmo, você conseguiu meio que puxe-se para dentro, em um mundo que puxa todos nós para fora. E há um livro específico, você pode aconselhar as pessoas a ler sobre isso. Ou é isso ou eles apenas têm que ter a vida atingi-los. Bem, eu acho, você sabe. Religião para muitas pessoas fornece uma bela estrutura. Se é a Bíblia, a Toral, você sabe de ser uma boa pessoa como realmente viver uma vida significativa com um propósito. Então eu acho que há muita sabedoria lá e Eu acho que você sabe, falamos sobre os estoicos. Eu acho que eles são alguns dos grandes guias. Eu também amo algumas das filosofias orientais. Como eu amo Lao Tzu e The Tao Te Ching é uma incrível, meio que me lembra como o semelhante à filosofia de judô para cerca de apenas uma espécie de presença e não meio que lutando contra o que é, você sabe. Muito do sofrimento vem de uma rejeição de o que é, como lutar contra algo que é apenas fato. Ao contrário do que está sob nosso controle, então eu, na verdade, sou muito atraído pelo budismo e pelo taoísmo. E eu pessoalmente sinto como muito vivo como eu acho que você olha se você pensar na semana passada. E eu não sei o que é isso para você. Mas você pensa na semana passada. Talvez até no último mês ou no último dia. Como quando você estava em um estado de fluxo quando sentiu. Me senti mais vivo como se fosse seu remédio. Como se fosse você em sua essência. Mas então eu tento também gostar. Me colocar nessas situações tanto quanto possível. E certifique-se de trazer isso para a minha vida. Estou fascinado pelo Planet Harvest porque você poderia ter feito muito com a alavancagem e experiência que você tem. E você escolheu construir um negócio chamado Planet Harvest, que você pode encontrar no planet-harvest.com, que está ajudando a reduzir o desperdício de alimentos e criando mudanças para os agricultores em todo o país. Porque de todas as coisas que você poderia ter visado. E eu sei que você está mirando em muitos ao mesmo tempo. Mas porque o planeta colheita é tão central para sua missão. No momento, obrigado eu sou. Quero dizer, isso é realmente como uma missão dirigida a paixão e busca minha e eu acho que te disse antes disso como. Não há nada melhor do que ser óbvio por ser contrário. E foi assim que nasceu o Planet Harvest. Eu vi através da pandemia cobiçada. Eu cheguei muito perto dos fazendeiros. Por que eu criei esse fazendeiro para a família? Programa de caixa de alimentos que criou subsídios que permitiria aos agricultores, para vender seus produtos perecíveis a terceiros distribuidores, igrejas de ONGs, que então chegaria à última milha de necessidades, garantindo que quando as pessoas precisavam de comida, a comida nos campos não ia desperdiçar, sendo cultivado como vimos nos primeiros dias da pandemia. Você sabe que a cadeia de suprimentos fechou. Então os restaurantes estavam fechados. As companhias aéreas, os hotéis, Então os agricultores não tinham lugar para enviar sua comida. E não podia se dar ao luxo de tirá-lo dos campos, então nós criou um programa de concessão para habilitar essa conexão. Mas realmente me pegou muito perto em um nível de fazenda para o fazendeiro. E sua experiência e obviamente, que foi um momento catastrófico quando havia demanda zero, mas comecei a ver mesmo em uma situação normalizada. A quantidade de desperdício que acontece em um alimento em nível de campo e a quantidade de comida bonita, nutritivo. Comida perfeita que é deixada para apodrecer nos campos. Enquanto tantas comunidades querem. Para essa forma de nutrição E eu conheci uma mulher que é CEO da empresa. E decidimos cofundar um esforço juntos. Para utilizar esse excesso e criar demanda por ele e colocá-lo no ecossistema. Apoiando o meio ambiente apoiando esses grandes agricultores americanos como. Vou te dar um exemplo, quero dizer morangos. 400 milhões de libras de morangos todos os anos. Ser deixado nos campos nem mesmo retirado.
E dado não porque eles são imperfeitos. Eles simplesmente não encontram um realmente rígido. Especificação cosmética definida pelos varejistas. Muitas vezes 20, 30, 40 anos atrás para que tudo fosse muito padronizado. É apenas uma ótima maneira de resolver um problema. Fornecer receitas incrementais para os agricultores, que é tão necessário em um negócio tão difícil. Então estamos muito orgulhosos do trabalho que estamos fazendo lá. É um lindo, lindo curso. Vou ligar o link abaixo se alguém quiser. Saiba mais um. O endereço de e-mail já está associado a uma conta do freelancer. E maneiras pelas quais outros podem se envolver. Sejam eles varejistas ou agricultores. Ou qualquer pessoa interessada em se envolver. Entre nós temos uma tradição de fechamento, onde o último convidado deixa uma pergunta para o próximo convidado, sem saber para quem eles estão deixando. E a pergunta que foi deixada para você assume que você é pai. Então, felizmente, você é um. É se seu filho mais velho veio até você e disseram que queriam seguir seus passos. Quais são os 3 conselhos que você daria a eles? Que aumentaria sua probabilidade de felicidade e sucesso? Essa é uma ótima pergunta 1. Eu acho que antes de mais nada, esse é o seu mais velho sim, Arabella é Arabella. Então, o que você diria para Arabella? Ela diz que quer ser empreendedora e um investidor, e eu acho que primeiro você tem que amá-lo. Eu acho que especialmente se você quer ser um empreendedor. Como a quantidade de trabalho e dedicação e grind. Os desafios, a responsabilidade. Enquanto você constrói um negócio para o sustento de outras pessoas, é enorme e você sabe disso. Quero dizer, É que pode ser muito pesado carregar. E eu nunca vi alguém no auge de seu jogo que não amam absolutamente o que fazem. E eu vi muitas pessoas brilhantes. Eu fui para a escola com muitos deles, que eram muito mais inteligentes do que qualquer outra pessoa na classe, que explodiu indo em uma direção, que eles eram capazes e proficientes, mas não apaixonado por isso tem que. Você tem que querer porque se você não, alguém que é menos talvez menos capaz, talvez menos inteligente. Eles vão trabalhar 2 vezes mais e como? Você não pode competir com isso. Então esse é o número 1, acho que o número 2 é Você não pode imitar ninguém, você tem que ser você mesmo. E conversamos muito sobre como se conhecer. Mas, na verdade, o Naval. Quem é um amigo meu quem é ótimo Ele fala como um empreendedor. A importância da autenticidade e é como se fosse a chave. Como quando você está copiando você está perdendo. Como você tem que ser você mesmo. E então ninguém pode competir com você. E então eu acho que você tem que se encontrar, seja você mesmo. Você não pode ser derivado de mais nada. Claro que você pode aprender com os outros, mas você tem que seguir seu próprio curso E como empreendedor construindo algo novo, você tem que ter também uma tremenda quantidade de resiliência através desse processo. E você sabe que que é matizado por si só. Porque isso não significa você tem que usar antolhos e ir quando você sabe. Está certo, mas você também tem que. Quero dizer, eles falam sobre o famoso pivô certo. Como você também tem que girar às vezes certo. Então não é para não gostar de uma falha. Você ainda tem que ser receptivo a para classificar as informações recebidas. Mas na maior parte, como se você tivesse que ir E acho que para um jovem eu diria à minha filha: você sabe que vai ter que acreditar em si mesmo, antes que o mundo acredite em você. Como se você não pudesse esperar que o mundo acreditasse em você. Porque se você não acreditou em si mesmo, você nunca vai chegar lá. Então você tem que começar e é por isso que eu amo falar como uma das coisas que eu tenho feito muito é investir em tecnologia, robótica de negócios, inteligência artificial. Incríveis fundadores e empreendedores construindo produtos definidores de gerações. E desenvolvendo essas ideias incríveis. E eu amo ver a crença e a convicção que eles têm em si mesmos. E às vezes é como se a experiência deles não correspondesse. Como sua confiança, mas como você tem que começar de algum lugar. E se você não gosta de acreditar em si mesmo, você nunca vai sair do portão. Então acredite em si mesmo. Carregar para frente e então quando você começa a colocar alguns WS e obtendo algumas vitórias, como o resto do mundo pode ou não começar a acreditar em você também. Divirta-se, vá, obrigado.